a psicologia reconhece a escola como um espaço onde se daria, né, a produção de cenários sociais que deveriam garantir processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Do jeitinho que está, a escola já nos dá elementos suficientes para acenar para um fracasso, ou seja, nós não estamos sendo exitosos nas nossas ações pedagógicas. Quando junto a isso se chega a um ataque direto num programa de educação brasileira, isso nos assusta. A partir de um recorte, né, de uma psicologia que se faz na direção de compreender as relações de tensionamento que ocorrem dentro da sociedade, né, na direção de produzir conhecimento, de compreender. Quando eu enxergo esse movimento dos estudantes, eu vejo ali um grande coletivo organizado de forma autônoma, independente. E aí eu me recordo da fala do professor José Pacheco, quando ele diz que os estudantes estão saindo das celas de aula para ocupar aquilo que sempre foi seu. E aí eles chegam nos dando uma grande lição, que é a defesa de uma educação de qualidade para todas e todos os brasileiros. A nossa posição, enquanto coletivo, é de apoio a esse movimento, por considerarmos um comportamento de resistência ao governo Temer, que vai na contramão das políticas sociais, das políticas de educação e das políticas públicas. O movimento deles é legítimo e nós apoiamos porque conversa com o nosso código de ética profissional, que também defende os mesmos princípios, que os estudantes, com as suas diferentes narrativas e manifestações, muito têm ensinado a sociedade brasileira a se posicionar, a promover cidadania e a lutar pelos direitos dos quais todos nós devemos ser protagonistas. Tem nos preocupado principalmente a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização da juventude. A mídia tem disseminado esse olhar para a juventude como se eles fossem criminosos, quando na verdade não são. Quando a gente pensa em invasão, imediatamente a gente remete a algo que é ilegal. Logo a gente enquadra esses jovens, as estudantes e os estudantes, no lugar de infratores. Temos visto, por exemplo, quanto os policiais têm ido munido desse olhar sobre a juventude, fazendo um movimento de desocupação, e justamente por esse olhar que criminaliza, ao invés de reconhecer que lá naquele movimento tem um direito. Ocupar significa que esses jovens estão reivindicando um direito ao acesso ao ensino de qualidade, a uma participação que de fato seja democrática. A juventude está nos ensinando, né, com o seu protagonismo, com a sua horizontalidade, com o seu coletivo, com a participação, como de fato se faz um processo democrático. A gente entende que as ocupações devem ser vistas do ponto de vista da emancipação, dos direitos dos sujeitos, da produção de uma subjetividade que não seja subjugada aos ditames apenas da sociedade. A ocupação das escolas, a gente entende que é a configuração de um processo democrático no sentido que são os sujeitos implicados no processo democrático dizendo: temos algo a dizer sobre esse processo. Isso é muito importante. Isso é produção de cidadania, isso é produção de uma subjetividade diferente, no sentido de que é produção de emancipação coletiva e individual desses sujeitos. Não é qualquer movimento, é um movimento legítimo de sujeitos querendo construir uma sociedade diferente do que a gente tem hoje. Se a gente vive numa sociedade democrática, devemos ter espaços de discussão com os sujeitos sobre o seu processo de educação, de constituição enquanto sujeito, que é isso que eles estão fazendo.